Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para tratarmos sobre algum tema relevante do processo penal, do direito penal. Hoje será sobre competência, tema de muitas dúvidas, um tema muito grande, gigante esse tema. Temos que ler muito, estudar muito. E hoje trouxe aqui alguns métodos, algumas dicas, alguns conceitos para tentarmos entender um pouquinho sobre competência. Até já digo aqui que se fosse tratar tudo sobre incompetência, ficaríamos aqui meses para tratarmos, porque são muitos entendimentos jurisprudenciais, muitos entendimentos formulares, muitas doutrinas, teorias, princípios que tenta resolver como vai funcionar e mesmo assim não é possível resolver tudo quando se trata de competência. Como disse, irei utilizar alguns métodos aqui, algumas dicas para tentar demonstrar como eu imagino que seja fácil entender a competência penal. Inicialmente, a dica é: vamos aprender, vamos estudar sobre jurisdição. Estude, utilize algumas doutrinas de autores mais diretos, mais ilustrativos, mais didáticos, para entender o que é jurisdição. Indico que o Fernando Capês ou o Guilherme Nutti, eles são bem didáticos em relação a isso, quando se trata de competência penal. Na nossa análise, como tom que fácil, simples, seria o poder estatal, o poder soberano de resolver os conflitos de interesse. Uma forma de resolver as lides existentes, os problemas. Então, o poder estatal utiliza da sua força para resolver esses conflitos. Isso seria jurisdição. Obviamente, jurisdição tem várias teorias, como o juiz natural, devido ao processo legal, muitos princípios que embatem. Isso aí a gente vai estudar. Vocês vão estudar isso, assim como eu estudo. Tendo o conceito que a gente aprendeu, que a gente vai estudar sobre jurisdição, e esse aqui como base, o poder estatal soberano de resolver as lides, os conflitos de interesse, conseguimos imaginar a competência. Porque como forma de organização brasileira, estatal, acredito que se tivesse uma jurisdição geral, sem a competência específica, ficaria muito mais complicado resolver as lides, porque imaginemos, aconteceu uma situação no Junco, Jacobina, em Rio Pardo de Minas. Eu vou utilizar a jurisdição estatal, a jurisdição lá de Esteio, Rio Grande do Sul. Também faz parte do Brasil. É complicado, deveria ter uma competência específica, um juiz natural, uma competência local, que tem mais particularidade para resolver aquilo. Acredito que seja isso. Então, a competência seria uma maneira de limitar a jurisdição. E essa competência penal, ela também é regida por várias teorias, vários princípios, que são importantíssimos para que nós aprendamos. Então, tendo essa ideia de competência e jurisdição, podemos, então, entender a competência penal. E o artigo que iremos estudar é o artigo 69 do Código de Processo Penal. Artigo 69 do Código de Processo Penal. Neste artigo, temos vários incisos, e esses incisos são subdivididos, de acordo com as doutrinas, contemplados por 3 grupos, que é em razão, a competência é fixada em razão da pessoa, em razão do lugar e em razão da matéria. Como já sabemos, como já disse aqui várias vezes em vídeos, que a minha intenção é meramente tentar facilitar e não ter vídeos aqui extensos e complexos sobre determinada área, delimitei para tentar demonstrar como consigo visualizar, como consigo demonstrar como tom introdutório sobre esse tema, que é: conseguimos imaginar inicialmente, quando se trata de competência, iremos iniciar imaginando o lugar da infração. O lugar da infração. Vamos ao exemplo. O exemplo é a forma mais fácil de entender o penal. Estava eu em Jacobina e lá dei um tiro na cabeça
de Hugo. Deu um tiro na cabeça dele. Pum, bem no lobo frontal. Hugo é levado para Feira de Santana. O Jacobina é uma cidade boa, grande, mas ele foi levado para Feira de Santana. Vai para Feira de Santana, chega, ele morre em Feira de Santana. Os tiros foram dados em Jacobina. Foi levado à Feira de Santana. O resultado, morte, foi Feira de Santana. Os tiros foram dados em Jacobina. Onde é o lugar competente para julgar esse crime? O lugar competente para julgar esse delito é, de acordo com a teoria do resultado, artigo 70, é Feira de Santana. Porque lá que houve o resultado morte, lá que Hugo morreu. Deu tiro em Hugo morreu lá. Então lá será o lugar competente. Porém, nesse caso aqui, por isso que eu disse, temos que estudar bem para entendermos as teorias, as bases, princípios, entendimentos jurisprudenciais que resultaram ali, a melhor forma para tentar resolver os conflitos. Por isso que temos que estudar. A teoria aqui utilizada não será a do resultado. A regra geral, já grave, a regra geral é a do resultado, onde resultado morte seria Feira de Santana. Mas nesse caso aqui, há um entendimento jurisprudencial que diz que com a busca da verdade real, que é um dos princípios do processo penal, a produção de provas, o tiro foi dado, sei lá, num bar, tá ali o Cleiton, o dono do bar, o Fredson, tá tudo ali, as testemunhas estão ali, as produções de provas estão ali. Para buscar a verdade real é mais fácil, então o lugar competente não vai ser do resultado, vai ser a teoria da atividade. O lugar competente para julgar esse delito será em Jacobina. Estão entendendo? Com esse exemplo, podemos aqui já colocar duas teorias, a teoria da atividade e a teoria do resultado. Regra geral, teoria do resultado. Neste caso aqui, teria utilizado, por conta desses entendimentos, a teoria da atividade. A Lei 9.099, de 1995, utiliza essa teoria, a teoria da atividade. Vamos ao exemplo aqui da teoria do resultado, que é o que vigora no Código de Processo Penal, artigo 70. Por exemplo, o delito de estelionato, quando não há provisão de fundos no cheque. O crime tem um resultado onde você vai ao banco e não tem o dinheiro, não tem o fundo. Então, lá onde você anegar a ativa do valor, onde não, você recebeu o cheque, foi até um banco, viu que não tinha o resultado, é naquele banco onde não teve onde você percebeu que não tinha provisão de fundos, ali teve o resultado, ali teve o crime de estelionato. Nesse lugar, que será competente. Por exemplo, estou em Capim Grosso, entreguei um cheque para você aqui hoje, em Capim Grosso, e você foi para Rio Pardo de Minas. E em Rio Pardo de Minas você percebeu que não tinha provisão de fundo, não tinha provisões de fundos. Em Rio Pardo de Minas será competente para julgar esse delito, lá que houve a produção do resultado. Conseguimos entender em relação ao lugar da infração? Esse é o inciso 1. Inciso 1, que diz em razão do lugar. Inciso 1, lugar da infração. Então, não sabendo onde é o lugar da infração, onde ocorreu, onde iremos utilizar? O critério para fixação é o domicílio ou residência do réu. É utilizado subsidiariamente. Em um segundo momento, não sendo possível assim, iremos utilizar o domicílio e a residência do réu, que aí fica mais fácil. Muito utilizado também quando não tem certeza onde ocorreu. Já aqui coloco outro tópico para analisarmos em casos de crime, de ações privadas. O querelante pode escolher. Nesse caso, ele tem uma flexibilidade, ele pode escolher o domicílio ou o lugar da ação. Esse é uma exceção, característica pertinente para analisarmos, que é o artigo 72 do Código de Processo Penal, salvo engano. Artigo 72, certeza, artigo 72 do Código de Processo Penal. Para fixarmos esse domicílio ou residência do réu, é importante destacarmos que
tem que ser desconhecido. Somente é utilizado esse critério de fixação quando é desconhecido o lugar da infração. Tendo em vista esse, é o chamado foro subsidiário. Foro subsidiário. Entendemos esse tópico, lugar da infração. Entendemos? Estamos bem? Entenderam as teorias? As duas teorias que eu falei, estão entendendo? Teoria do resultado, teoria da atividade. Tendo isso, eu já vou colocar aqui, já podemos dar mais um passo para estudar aqui. A teoria utilizada no Código Penal é diferente da do Código de Processo Penal na fixação de competência, que não é nem a do resultado, nem a da atividade, que é a da ubiquidade, que diz é no lugar da ação ou omissão. Tendo em vista isso, já temos já estamos caminhando, 3 possibilidades de teorias a serem utilizadas. Temos essas premissas, temos essas ideias, passamos então a aprender outro critério de fixação, que é através da prevenção. O que é prevenção? É quando nenhuma das outras 2 possibilidades, no caso do domicílio do réu, não sabemos, não é possível por ali, utilizaremos o método da prevenção. O que é a prevenção? Quando você ouvir a palavra prevenção, lembre de prévio, ou primeiro, aquele juiz que primeiro decretou a prisão preventiva, aquele juiz que primeiro fixou a fiança, aquele que primeiro teve conhecimento da ação ali, que determinou algo, o que antecedeu aos outros juízes. Esse será o juiz competente, esse será o juiz prevento. E se tivermos vários juízes, várias possibilidades de fixação, utilizaremos outro critério, que é a chamada distribuição, que facilmente, eu acredito que seja a forma mais fácil e didática para dizer, que é por meio do sorteio. Estão entendendo? Esse aqui já é um critério de utilização em razão da pessoa, que já é outro aspecto que já mencionamos. Existem, como eu falei, várias outras possibilidades. Nesse vídeo, por exemplo, não tratarei, nem entrarei aqui em aspectos sobre conexão e continência e prerrogativa de função, que também são critérios, porque existem muitas características, preciso criar um cronograma para tentar facilitar, porque acredito que essas 2 possibilidades, a primeira conexão e continência, nós vamos entender através de gráficos, será, na minha opinião, a melhor forma. Já em prerrogativa de função, será por meio estrutural e leitura, porque são basicamente competências constitucionais, são bases constitucionais, que são que se fizermos links, tópicos ficará mais fácil. Então terei que montar um esqueleto para entendermos. Então, tendo esses 2 separadamente, que trataremos em outro momento, concluímos com a competência em razão da matéria. Competência em razão da matéria. Quando ouvirmos competência em razão da matéria, teremos que entender qual é o bem jurídico tutelado. A competência em razão da matéria, ela é subdividida em comum e competência em razão da matéria especial. Existem as competências eleitoral, trabalhista, que seja política, aquela área lá especial. Temos também a área em tom facilitatório comum, que é separada em competência federal e em competência estadual. Então, o que iremos utilizar? Iremos verificar isso. Qual é o bem jurídico tutelado, o bem serviços jurídicos tutelados, e haverá separação, que seja federal, estadual, que seja. Facilmente iremos encontrar, delimitar. Facilmente não, porque depende de cada caso, tem as suas complexidades. Mas iremos entender. Quando se trata em razão da matéria, que para entendermos com exemplo é crimes dolosos contra a vida. Qual é a competência? Qual é o bem jurídico tutelado? Vida. Bens com bem jurídico tutelado vida, a competência em razão da matéria é tribunal do júri. Então, nesse caso, por exemplo, em razão da matéria, o crime julgado será o tribunal, esse delito, né, o contra a vida, o homicídio, por exemplo, será julgado no
tribunal do júri. Haverá ali o conselho de sentença para resolver essa lide, porque a matéria utilizada é o bem tutelado, é a vida. Outro exemplo, latrocínio. O que é o latrocínio? Latrocínio é um homicídio ou um roubo, tentativa de roubo, um roubo consumado com resultado morte. Tem até esses entendimentos jurisprudenciais aí complicados que dizem que a sua intenção é o homicídio, mas acaba roubando, acaba furtando. Você pode enquadrar em latrocínio. Então, depende de cada caso. Vamos entender que sem crítica, sem aspectos. O roubo seguido de morte. Vamos utilizar esse termo. Roubo seguido de morte. Qual é o bem jurídico tutelado? Houve uma morte. O bem jurídico tutelado é vida? Se for vida, então o latrocínio vai ser julgado no tribunal do júri. Será que é isso? Não, pessoal. O latrocínio, o bem jurídico tutelado é o patrimônio. Então, não será o tribunal do júri competente para julgar esse delito. Latrocínio é justiça comum, não é o júri. Entendemos? Estamos bem? Então, esses são os conceitos, algumas dicas. Acredito que seja um tom inicial, uma prosa simples, com conceitos, tópicos de início, indicações. Eu indiquei as leituras. Indico também ler os entendimentos sumulares e jurisprudenciais, para que certifique sobre cada tópico, faça perguntas, assim eu posso responder com mais particularidade, dando dicas para manusear o processo penal. Nesse caso aqui, competência, desde o início do vídeo sobre jurisdição e competência, é pertinente destacarmos aqui o sistema processual penal, que existe um monte de conjunto de elementos, a jurisdição no todo com as competências que com esse geral tentam formar um todo organizado, uma organização jurisdicional para resolver as lides, com as suas teorias, princípios. Estamos entendendo? É basicamente isso. Entendimentos jurisprudenciais que tentam ali, será que é mais interessante utilizar essa teoria? Por que essa teoria? Como é que vamos fazer? Trata de cheque? Trata de estelionato? Que crime é esse? É um crime permanente? É um crime conexo? Vamos aprendendo. Basicamente isso. Estamos no caminho. Espero que tenha ajudado. E um abraço.